Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. A interpretação dos sonhos de Sigmund Freud. Capítulo 6. O trabalho de condensação. A primeira coisa que se torna clara para quem quer que compare o conteúdo do sonho com os pensamentos oníricos é que Alice efetuou um trabalho de condensação em larga escala. Os sonhos são curtos, insuficientes e lacônicos em comparação com a gama e riqueza dos pensamentos oníricos. Se um sonho for escrito, talvez ocupe meia página. A análise que expõe os pensamentos oníricos subjacentes a ele poderá ocupar 6, 8 ou 12 vezes mais espaço. Essa relação varia com os diferentes sonhos, mas, até onde vai minha experiência, sua direção nunca varia. Em regra geral, subestima-se o volume de compreensão ocorrido, pois fica-se inclinado a considerar os pensamentos do sonho trazidos à luz como material completo, ao passo que, se o trabalho de interpretação for levado mais adiante, poderá revelar ainda mais pensamentos ocultos por trás do sonho. Já tive ocasião de assinalar que, de fato, nunca é possível ter certeza de que um sonho foi completamente interpretado. Mesmo que a solução pareça satisfatória e sem lacunas, resta sempre a possibilidade de que o sonho tenha ainda outro sentido. Rigorosamente falando, portanto, é impossível determinar o volume de condensação. Há uma resposta, que à primeira vista parece extremamente plausível, ao argumento de que a grande desproporção entre o conteúdo do sonho e os pensamentos do sonho implica que o material psíquico passou por um extenso processo de condensação no curso da formação do sonho. Temos muitas vezes a impressão de que sonhamos muito durante toda a noite e depois nos esquecemos da maior parte do que foi sonhado. Sob esse ponto de vista, o sonho que recordamos ao acordar seria apenas um remanescente fragmentário de todo o trabalho do sonho, e este, se pudéssemos recordá-lo em sua totalidade, bem poderia ser tão extenso quanto os pensamentos oníricos. Há sem dúvida alguma verdade nisso, os sonhos certamente podem ser reproduzidos com a máxima exatidão se tentarmos lembrá-los tão logo acordamos, e de que nossa lembrança deles se torna cada vez mais incompleta à medida que se aproxima a noite. Mas, por outro lado, é possível mostrar que a impressão de termos sonhado muito mais do que podemos reproduzir baseia-se, muitas vezes, numa ilusão, cuja origem examinarei depois. Além disso, a hipótese de que a condensação ocorre durante o trabalho do sonho não é afetada pela possibilidade de os sonhos serem esquecidos, uma vez que a correção dessa hipótese é comprovada pela quantidade de representações que se relacionam com cada fragmento individual retido do sonho. Mesmo supondo que grande parte do sonho tenha escapado à lembrança, isso pode apenas ter impedido que tivéssemos acesso a outro grupo de pensamentos do sonho. Não há justificativa para supor que os fragmentos perdidos do sonho teriam relação com os mesmos pensamentos que já obtivemos a partir dos fragmentos do sonho que sobreviveram. Em vista do imenso número de associações produzidas na análise para cada elemento individual do conteúdo de um sonho, alguns leitores poderão ser levados a questionar-se, por princípio, é justificável considerarmos como parte dos pensamentos do sonho todas as associações que nos ocorrem durante a análise subsequente, se é justificável, em outras palavras, supormos que todos esses pensamentos já estavam ativos durante o estado de sono e desempenharam algum papel na formação do sonho. Não será mais provável que tenham surgido no decorrer da análise novas cadeias de ideias que não tiveram nenhuma participação na formação do sonho? Só posso dar assentimento parcial a essa argumentação. Sem dúvida é verdade que algumas cadeias de ideias surgem pela primeira vez durante a análise. Mas em todos esses casos podemos convencer-nos de que essas novas ligações só se estabelecem entre ideias que já estavam ligadas de alguma outra forma nos pensamentos do sonho. As novas ligações são, por assim dizer, circuitos fechados ou curtos circuitos possibilitados pela existência de outras vias de ligação mais profundas. Deve-se admitir que a grande maioria das ideias que são reveladas na análise já estava em ação durante o processo de formação do sonho, uma vez que, depois de se elaborar uma sucessão de ideias que parecem não ter qualquer ligação com a formação de um sonho, de repente se esbarra numa ideia que está representada em seu conteúdo e que é indispensável para sua interpretação, mas que não poderia ter sido alcançada senão por essa linha específica de abordagem. Posso aqui recordar o sonho da monografia de botânica, que dá a impressão de ser produto de um surpreendente volume de condensação, muito embora eu não tenha relatado sua análise integralmente. Como, então,
Devemos retratar as condições psíquicas durante o período de sono que precede os sonhos? Estarão todos os pensamentos do sonho presentes, um ao lado do outro? Ou será que ocorrem em sequência? Ou haverá diversas cadeias de ideias partindo simultaneamente de centros diferentes e depois se unindo? Em minha opinião, não há necessidade, no momento, de formar qualquer representação plástica sobre as condições psíquicas no decorrer da formação dos sonhos. Não se deve esquecer, porém, que estamos lidando com um processo inconsciente de pensamento, que pode diferir com facilidade do que percebemos durante a reflexão intencional acompanhada pela consciência. Persiste o fato inegável, contudo, de que a formação dos sonhos baseia-se num processo de condensação. Como se dá essa condensação? Ao refletirmos que somente uma pequena minoria de todos os pensamentos oníricos revelados é reproduzida no sonho por um de seus elementos de representação, poderíamos concluir que a condensação se apresenta por omissão, quer dizer, que o sonho não é uma tradução fiel ou uma projeção ponto por ponto dos pensamentos do sonho, mas uma versão altamente incompleta e fragmentária deles. Essa visão, como logo descobriremos, é extremamente inadequada. Mas podemos tomá-la como um ponto de partida provisório e passar para uma outra questão. Se apenas alguns elementos dos pensamentos do sonho conseguem penetrar no conteúdo do sonho, quais são as condições que determinam sua seleção? Para que lancemos alguma luz sobre essa questão, devemos voltar nossa atenção para os elementos do conteúdo do sonho que devem ter preenchido tais condições. E o material mais favorável para essa pesquisa será um sonho para cuja construção tenha contribuído um processo particularmente intenso de condensação. Começarei, então, por escolher para esse propósito o sonho que já registrei. Primeira, o sonho da monografia de botânica. Conteúdo do sonho. Eu havia escrito uma monografia sobre um gênero, não especificado, de plantas. O livro estava diante de mim e, naquele momento, eu virava uma lâmina colorida dobrada. Encadernado no exemplar havia um espécimen seco da planta. O elemento que mais se destacava nesse sonho era a monografia de botânica. Isso vinha das impressões do dia do sonho, que eu de fato vira uma monografia sobre o gênero Cyclamen na vitrina de uma livraria. Não havia menção desse gênero no conteúdo do sonho, tudo o que restava nele era a monografia e sua relação com a botânica. A monografia de botânica revelou de imediato sua ligação com o trabalho sobre cocaína que eu havia escrito certa vez. De a cocaína, as cadeias de ideias levaram, por um lado, ao festifrift a certos acontecimentos num laboratório da universidade, e, por outro, a um amigo meu, o Dr. Konigstein, cirurgião oftalmologista que tivera participação na introdução da cocaína. A figura do Dr. Konigstein fez-me lembrar ainda a conversa interrompida que eu tivera com ele na noite anterior e minhas várias reflexões sobre o pagamento por serviços médicos entre colegas. Essa conversa foi o verdadeiro instigador correntemente ativo do sonho. A monografia sobre o Cyclamen também foi uma impressão correntemente ativa, porém de natureza irrelevante. Como pude perceber, a monografia de botânica do sonho revelou-se uma entidade intermediária comum entre as duas experiências da véspera, que foi extraída, sem nenhuma alteração, da impressão irrelevante, e foi ligada ao acontecimento psiquicamente significativo por abundantes conexões associativas. Entretanto, não só a ideia composta, monografia de botânica, como também cada um de seus componentes, botânica e a monografia, separadamente, levaram por numerosas vias de ligação a um ponto cada vez mais profundo no emaranhado dos pensamentos do sonho. Botânica estava relacionada com a figura do professor Gartner jardineiro, com a aparência florescente de sua mulher, com minha paciente Flora e com a senhora Ellie sobre quem eu contará a história das flores esquecidas. Gartner, por sua vez, levou ao laboratório a minha conversa com Konigstein. Minhas duas pacientes Flora e Sra. Ellie tinham sido mencionadas no decorrer dessa conversa. Uma cadeia de ideias ligou a Senhora das Flores às flores favoritas de minha mulher, e daí ao título da monografia que eu vira por um momento durante o dia. Além desses, botânica fez lembrar um episódio em minha escola secundária e um exame da época em que eu estava na universidade. Há um novo tópico abordado em minha conversa com o Dr. Konigstein, meus passatempos favoritos, veio juntar-se, por meio do elo intermediário do que eu, de brincadeira, chamava de minha flor favorita, alcachofra,
uma cadeia de ideias proveniente das flores esquecidas. Por trás das alcachofras estavam, de um lado, meus pensamentos sobre a Itália e, de outro, uma cena de minha infância que foi o início do que depois vieram a ser minhas relações íntimas com os livros. Assim, botânica era um ponto nodal sistemático no sonho. Para ele convergiam numerosas cadeias de ideias que, como posso garantir, tinham entrado apropriadamente no contexto da conversa com o Dr. Konigstein. Estamos aqui numa fábrica de pensamentos onde, como na obra-prima do Tecelão, em 30.000 Faden Hegt, Die Fleien Uberen Ober Essen, Die Faden Gesen Fliessen, em Selag 1000 Verbindungen Selag. Da mesma forma, a monografia do sonho também toca em dois assuntos, a parcialidade de meus estudos e o custo dispendioso de meus passatempos favoritos. Essa primeira investigação leva-nos a concluir que os elementos a botânica e a monografia penetraram no conteúdo do sonho porque possuíam inúmeros contatos com a maioria dos pensamentos do sonho, ou seja, porque constituíam pontos nodais para os quais convergia um grande número de pensamentos do sonho, porque tinham vários sentidos ligados à interpretação do sonho. A explicação desse fato fundamental também pode ser formulada de outra maneira, que cada um dos elementos do conteúdo do sonho revelou ter sido a sobredeterminado, a ter sido representado muitas vezes nos pensamentos do sonho. Descobrimos ainda mais quando passamos a examinar os demais componentes do sonho em relação a seu aparecimento nos pensamentos oníricos. A lâmina colorida que eu estava desdobrando levou a um novo tema, as críticas de meus colegas a minhas atividades e a uma que já estava representada no sonho, meus passatempos favoritos, e levou, além disso, a lembrança infantil em que eu fazia em pedaços um livro com lâminas coloridas. O espécimen seco da planta tocava no episódio do herbário em minha escola secundária e ressaltou em particular essa lembrança. A natureza da relação entre o conteúdo do sonho e os pensamentos do sonho torna-se assim visível. Não só os elementos de um sonho são repetidamente determinados pelos pensamentos do sonho, como também cada pensamento do sonho é representado neste último por vários elementos. As vias associativas levam de um elemento do sonho para vários pensamentos do sonho e de um pensamento do sonho para vários elementos do sonho. Assim, o sonho não é estruturado por cada pensamento ou grupo de pensamentos do sonho isoladamente, encontrando, de forma abreviada, representação separada no conteúdo do sonho. Do modo como um eleitorado escolhe seus representantes parlamentares, o sonho é, antes, construído por toda a massa de pensamentos do sonho, submetida a uma espécie de processo manipulativo em que os elementos que têm suportes mais numerosos e mais fortes adquirem o direito de acesso ao conteúdo do sonho, de maneira análoga à eleição por scrutin de list. No caso de todos os sonhos que submeti a uma análise dessa natureza, encontrei invariavelmente confirmados estes mesmos princípios fundamentais. Os elementos do sonho são construídos a partir de toda a massa de pensamentos do sonho e cada um desses elementos mostra ter sido multiplamente determinado em relação aos pensamentos do sonho. Certamente não será descabido ilustrar a ligação entre o conteúdo do sonho e os pensamentos do sonho por mais um exemplo, que se distingue pela trama particularmente engenhosa de suas relações recíprocas. É um sonho produzido por um de meus pacientes, um homem que eu estava tratando em virtude de uma claustrofobia. Logo ficará evidente o motivo por que decidi dar a essa produção onírica excepcionalmente inteligente o título de Segunda, um sonho encantador. Ele se dirigia com um grande grupo à Rua X, onde havia uma estalagem despretensiosa. O que não é o caso. Nela se representava uma peça. Ora ele era plateia, ora ator. Terminado o espetáculo, eles tinham de mudar de roupa para voltarem à cidade. Alguns integrantes da companhia foram levados a aposentos no andar térreo e outros a aposentos no primeiro andar. Surgiu então uma discussão. Os que estavam em cima ficaram zangados porque os de baixo não estavam prontos, e eles não podiam descer. O irmão dele estava lá em cima e ele estava embaixo, e se aborreceu com o irmão porque estavam sendo muito pressionados. Essa parte estava obscura. Além disso, tinha-se decidido e providenciado, já na chegada deles, quem ficaria em cima e quem deveria ficar embaixo. Depois, ele ia subindo sozinho a ladeira da Rua X em direção à cidade.
Andava com tal dificuldade e tamanho esforço que parecia colado no lugar. Um senhor idoso dirigiu-se a ele e começou a insultar o rei da Itália. No alto da ladeira ele pôde andar com muito mais facilidade. Sua dificuldade em subir a ladeira foi tão evidente que, depois de acordar, ele ficou por algum tempo em dúvida se aquilo teria sido sonho ou realidade. Não teríamos uma opinião muito elevada desse sonho, a julgar por seu conteúdo manifesto. Desafiando as regras, começarei sua interpretação pela parte que o sonhador descreveu como a mais nítida. A dificuldade com que ele sonhou, e que provavelmente experimentou durante o sonho, a penosa subida pela ladeira, acompanhada de dispneia, era um dos sintomas que o paciente com certeza exibirá anos antes e que, na época, fora atribuído, juntamente com certos outros sintomas, à tuberculose. A probabilidade é que esta tenha sido histericamente simulada. A sensação peculiar de movimento inibido que ocorre nesse sonho já nos é familiar a partir dos sonhos de exibição, e vemos mais uma vez que se trata de um material disponível a qualquer momento para qualquer outra finalidade de representação. A parte do conteúdo do sonho que descrevia como a subida começara com dificuldade e se tornará fácil no fim da ladeira me fez recordar, quando a ouvi, a magistral introdução a Safo de Alphonse Daudet. Esse famoso trecho descreve como um jovem carrega sua amante nos braços escada acima, e no início, ela é leve como uma pluma, porém, quanto mais ele sobe, maior parece ser seu peso. A cena inteira prenuncia o curso de sua ligação amorosa, e Daudet pretendia fazer dela uma advertência aos jovens no sentido de não permitirem que suas afeições se prendessem seriamente a moças de origem humilde e de passado duvidoso. Embora soubesse que meu paciente estivera envolvido com uma moça do meio teatral, num caso amoroso, que recentemente rompera, eu não esperava que se justificasse meu palpite para uma interpretação. Além disso, a situação do Safo era o inverso do que fora no sonho. No sonho, a subida que antes fora difícil, tornará-se posteriormente fácil, ao passo que o simbolismo do romance só faria sentido se algo que tivesse começado com facilidade terminasse por se tornar um fardo pesado. Mas, para meu espanto, o paciente respondeu que minha interpretação se ajustava muito bem a uma peça que ele vira no teatro na noite anterior. Chamava-se Rundum vinha ao redor de Viena e retratava a carreira de uma moça que começara respeitável, depois se transformará numa demi-mondaine e tivera liaisons com homens em posições elevadas, e assim a subira na vida, mas que acabará descendo na vida. A peça, além disso, fê-lo lembrar-se de outra, a que assistira alguns anos antes, chamada Von Stuffs o Stuffir Passo a Passo, e que fora anunciada num cartaz exibindo uma escadaria com um lance de degraus. Continuando com a interpretação. A atriz com quem ele tivera essa recente liaison tumultuada morava na Rua X. Não há nada que se assemelhe a uma estalagem nessa rua. Mas, ao passar parte do verão em Viena por causa dessa dama, ele se havia alojado em alemão Abgestiegen, literalmente a descido os degraus num pequeno hotel nas vizinhanças. Ao sair do hotel, ele dissera ao cocheiro da carruagem de aluguel, e de qualquer maneira, tenho sorte por não ter apanhado nenhum verme. Esta, aliás, era outra de suas fobias. A isso o cocheiro retrucara, como é que alguém pode se hospedar num lugar desses? Isso não é um hotel, é só uma estalagem. A ideia de estalagem trouxe-lhe à mente, de imediato, uma citação. Bei einen Wirt Wundermühl. Da war ich jüngst zu Gast. O hospedeiro do poema de Ulan era uma macieira, e segundo a citação deu então prosseguimento à sua cadeia de ideias. Faust, mit der Jungen tanzen. Einstatten ich einen Sonnen en Traum. Das ich einen Appelbaum. Zwei Sonne Appel glansten dran. Sie erreisten mich, ich stieg ina. Da Sonne. Der Appelchen beger ir ser. Und son von Paradiese rar. Von Freuden fual in ich mich beweg. Das aus mein Garten solche tragt. Não existe a menor dúvida quanto ao que representavam a macieira e as maçãs. Além disso, os seios encantadores da atriz tinham estado entre os atrativos que haviam seduzido o sonhador. O contexto da análise deu-nos todos os fundamentos para supor que o sonho remontava a uma impressão da infância. Se assim for, deveria referir-se à ama de leite do sonhador, que agora era um homem de quase 30 anos. Para um bebê,
Os seios da ama de leite não são nada mais, nada menos que uma estalagem. A ama de leite, bem como Safo, de Dauder, pareciam ser alusões à amante que o paciente recentemente abandonara. O irmão, mais velho, do paciente também aparecia embaixo. Isso, mais uma vez, era o inverso da situação real, pois, como eu sabia, o irmão perderá sua posição social, enquanto o paciente mantiver a dele. Ao repetir para mim o conteúdo do sonho, o paciente evitara dizer que seu irmão estava lá em cima e ele próprio, no andar térreo. Esse relato teria exposto a situação com demasiada clareza, uma vez que, aqui em Viena, quando dizemos que alguém está no andar térreo, queremos dizer que perdeu seu dinheiro e sua posição, em outras palavras, que a desceu na vida. Ora, devia haver uma razão para que parte desse trecho do sonho fosse representada por seu inverso. Ademais, a inversão deveria aplicar-se também a alguma outra relação entre os pensamentos do sonho e o conteúdo do sonho, e temos um indício de onde buscar essa inversão. Evidentemente, ela deve estar no final do sonho, onde, mais uma vez, houve uma inversão da dificuldade de subir escadas descrita em Safo. Podemos então ver facilmente qual é a inversão pretendida. Em Safo, o homem carreava uma mulher que tinha um relacionamento sexual com ele. Nos pensamentos do sonho, essa posição estava invertida, e uma mulher carregava um homem. E, como isso só pode acontecer na infância, a referência era, mais uma vez, a ama de leite, carregando o peso do bebê em seus braços. Portanto, o final do sonho fazia uma referência simultânea a Safo e à ama de leite. Assim como o autor do romance, ao escolher o nome a Safo, tinha em mente uma alusão a práticas lésbicas, também as partes do sonho que falavam de pessoas a lá em cima e a lá embaixo aludiam a fantasias de natureza sexual que ocupavam a mente do paciente, e que, como desejos suprimidos, não deixavam de ter relação com sua neurose. A interpretação do sonho não nos mostrou, por si só, que o que estava assim representado no sonho eram fantasias e não lembranças de fatos reais, e a análise nos dá apenas o conteúdo de uma ideia e deixa a nosso critério determinar sua realidade. À primeira vista, fatos reais e imaginários aparecem nos sonhos como tendo igual validade, e isso ocorre não apenas nos sonhos, como também na produção de estruturas psíquicas mais importantes. A grande grupo a significava, como já sabemos, um segredo. O irmão dele era apenas o representante, introduzido na cena infantil por uma fantasia retrospectiva, a de todos os seus rivais posteriores na afeição das mulheres. O episódio do cavalheiro que insultava o rei da Itália relacionava-se, mais uma vez, por intermédio de uma experiência recente e relevante em si mesma, com pessoas de categoria inferior que forçam seu ingresso na alta sociedade. Era como se a criança ao seio estivesse recebendo uma advertência paralela a que Daude fizera aos rapazes. Para oferecer uma terceira oportunidade de estudarmos a condensação na formação dos sonhos, fornecerei parte da análise de outro sonho, que devo a uma mulher madura que está em tratamento psicanalítico. Como seria de esperar pelos graves estados de angústia de que sofria a paciente, seus sonhos continham um número muito grande de ideias sexuais cujo reconhecimento inicial a surpreendeu e a alarmou. Como não poderei levar a interpretação do sonho até o fim, seu material parecerá enquadrar-se em vários grupos sem nenhuma ligação visível. Terceira, o sonho do besouro de maio. Conteúdo do sonho. Ela se lembrou de que tinha 2 besouros de maio numa caixa e precisava libertá-los, caso contrário ficariam sufocados. Abriu a caixa e os besouros estavam em estado de esgotamento. Um deles voou pela janela aberta, mas o outro foi esmagado pelo caixilho da janela enquanto ela a fechava a pedido de alguém. Sinais de repulsa. Análise. O marido da paciente estava temporariamente ausente de casa e a filha de 14 anos vinha dormindo na cama ao lado dela. Na noite anterior, a menina lhe chamara a atenção para uma mariposa que caíra em seu copo d'água, mas ela não a retirara e ficará penalizada pelo pobre inseto na manhã seguinte. O livro que estivera lendo à noite contava como alguns meninos haviam atirado um gato em água fervente e descrevia as convulsões do animal. Essas foram as 2 causas precipitantes do sonho, em si mesmas, irrelevantes. Ela prosseguiu então no assunto da crueldade para com os animais. Alguns anos antes, quando passavam o verão em certo lugar, a filha da paciente havia sido muito cruel com os animais.
Apanhava borboletas e pedia arsênico à mãe para matá-las. Numa outra ocasião, uma mariposa com um alfinete atravessado no corpo continuará a voar pelo quarto durante muito tempo. De outra feita, algumas lagartas que a menina estava guardando para que se transformassem em crisálidas morreram de fome. Numa idade ainda mais tenra, essa mesma menina tinha o hábito de arrancar as asas de besouros e borboletas. Mas hoje, ficava horrorizada diante de todas essas ações cruéis, tornará-se muito bondosa. A paciente refletiu a respeito dessa contradição. Ela fez lembrar-se de outra contradição, entre a aparência e o caráter, tal como George Eliot a retrata em Adam Bede, uma moça que era bonita, porém fútil e ignorante, e outra que era feia, mas de caráter elevado, um nobre que seduziu a moça tola, e um operário que se sentia e agia com verdadeira nobreza. Como era impossível, comentou ela, reconhecer essas coisas nas pessoas. Quem poderia imaginar, olhando para ela, que ela era atormentada por desejos sensuais? No mesmo ano em que a menina começara a colecionar borboletas, o distrito em que se encontravam tinha sido seriamente atingido por uma praga de besouro de maio. As crianças ficaram furiosas com os insetos e os esmagavam sem piedade. Naquela ocasião, minha paciente vira um homem que arrancava as asas dos besouros de maio e, em seguida, comia-lhes os corpos. Ela própria nascerá em maio e se casará em maio. 3 dias após o casamento, escrevera aos pais dizendo o quanto se sentia feliz. Mas isso estava longe de ser verdade. Na noite anterior ao sonho ela estivera remexendo em algumas cartas antigas e lera algumas delas, umas sérias, outras cômicas, em voz alta para os filhos. Havia uma carta muito divertida de um professor de piano que a cortejara quando mocinha, e outra de um admirador de berço nobre. Ela se censurava porque uma de suas filhas pusera as mãos num livro a pernicioso a de Maupassant. O arsênico que a menina tinha pedido fê-la recordar-se das pílulas de arsênico que a restauraram o vigor juvenil do Duque de More em O Nababo de Daude. Libertá-los fez com que ela pensasse num trecho de A Flauta Mágica. Zurlieb kan ishi diz nik zingen. Doc gebiche dir dai freyuit nik. Os abesouros de maio a também a fizeram pensar nas palavras de Katchen. Verlien já vi em Café bis do Mir. E, em meio a tudo isso, veio uma citação de Tannhäuser. Vai rio du von Boser Lust beseut. Ela vivia numa preocupação constante com o marido ausente. Seu medo de que algo pudesse acontecer-lhe em sua viagem encontrava expressão em numerosas fantasias de vigília. Pouco tempo antes, no decorrer de sua análise, ela havia deparado, entre seus pensamentos inconscientes, com uma queixa sobre o marido estar ficando senil. A ideia desejante oculta pelo presente sonho talvez seja mais simples de conjecturar se eu mencionar que, alguns dias antes de ter o sonho, ela ficará horrorizada, em meio a seus afazeres cotidianos, com uma frase no modo imperativo que lhe veio à cabeça e que visava ao marido, e vá se enforcar. Ocorre que, algumas horas antes, ela lera em algum lugar que, quando um homem é enforcado, ele tem uma forte ereção. Era o desejo de uma ereção que havia emergido do recalcamento sob esse disfarce pavoroso. Vá se enforcar equivalia a consiga uma ereção a qualquer preço. As pílulas de arsênico do Dr. Jenkins em O Nababo enquadravam-se nisso. Mas minha paciente também tinha conhecimento de que o afrodisíaco mais poderoso, as cantáridas, comumente conhecidas como amoscas espanholas, era preparado com besouros esmagados. Fora esse o sentido da parte principal do conteúdo do sonho. Abrir e fechar janelas era um dos principais temas de discussão entre ela e o marido. Ela própria era aerofílica em seus hábitos de dormir, o marido era aerofóbico. O esgotamento era o principal sintoma de que ela se queixava na época do sonho. Em todos os 3 sonhos que acabo de registrar, indiquei por meio de grifos os pontos em que um dos elementos do conteúdo do sonho reapareceu nos pensamentos do sonho, de modo a indicar com clareza a multiplicidade das ligações que surgem a partir dos primeiros. No entanto, uma vez que a análise de nenhum desses sonhos foi seguida até o fim, talvez valha a pena considerar um sonho cuja análise foi registrada exaustivamente, para mostrar como seu conteúdo é sobredeterminado. Para esse fim, tomarei o sonho da injeção de Irma em 1. Será fácil verificar, a partir desse exemplo,
que o trabalho de condensação utiliza mais de um método na construção dos sonhos. A principal figura do conteúdo do sonho era minha paciente Irma. Ela aparecia com suas feições da vida real, e portanto, em primeiro lugar, representava a si mesma. Mas a posição em que a examinei junto à janela derivava de outra pessoa e da dama pela qual, como indicaram os pensamentos do sonho, eu queria trocar minha paciente. Na medida em que Irma parecia ter uma membrana diftérica, que me fez recordar minha angústia com relação à minha filha mais velha, ela representava essa criança e, por trás desta, uma vez que tinha o mesmo nome que minha filha, estava oculta a figura de minha paciente que sucumbira ao envenenamento. No curso ulterior do sonho, a figura de Irma adquiriu ainda outros significados, sem que ocorresse qualquer alteração em sua imagem visual no sonho. Ela se transformou numa das crianças que havíamos examinado no departamento neurológico do hospital infantil, onde meus dois amigos revelaram suas índoles contrastantes. A figura de minha própria filha foi, evidentemente, o degrau para essa transição. A mesma resistência de Irma em abrir a boca trouxe uma alusão a outra senhora que eu examinara certa vez, e, através da mesma conexão, a minha mulher. Além disso, as alterações patológicas que descobri em sua garganta envolviam alusões a toda uma série de outras figuras. Nenhuma dessas figuras com que deparei ao acompanhar a Irma apareceu no sonho em forma corporal. Estavam ocultas por trás da figura onírica de a Irma, que assim se transformou numa imagem coletiva dotada, há que admitir, de diversas características contraditórias. Irma tornou-se a representante de todas essas outras figuras que tinham sido sacrificadas ao trabalho de condensação, já que transferi para ela, ponto por ponto, tudo o que me fazia lembrar-me delas. Existe outro meio pelo qual se pode produzir uma figura coletiva para fins de condensação onírica, ou seja, reunindo-se as feições reais de duas ou mais pessoas numa única imagem onírica. Foi assim que se construiu o Dr. M, de meu sonho. Ele trazia o nome do Dr. M, falava e agia como ele, mas suas características físicas e suas doenças pertenciam a outra pessoa, ou melhor, a meu irmão mais velho. Uma característica única, seu aspecto pálido, fora duplamente determinada, uma vez que era comum a ambos na vida real. O Dr. R, de meu sonho com meu tio de barba amarela era uma figura composta semelhante. Em seu caso, porém, a imagem onírica fora ainda construída de outra forma. Não combinei as feições de uma pessoa com as de outra, omitindo da imagem mnêmica, nesse processo, certos traços de cada uma delas. O que fiz foi adotar o procedimento porque Galton produzia retratos de família, e a saber, projetando duas imagens sobre uma chapa única, de modo que certas feições comuns a ambas eram realçadas, enquanto as que não se ajustavam uma à outra se anulavam mutuamente e ficavam indistintas na fotografia. No sonho com meu tio, a barba loura emergia de forma proeminente de um rosto que pertencia a duas pessoas e que estava consequentemente indistinto. Aliás, a barba envolvia ainda uma alusão a meu pai e a mim mesmo por meio da ideia intermediária de ficar grisalho. A construção de figuras coletivas e compostas é um dos principais métodos por que a condensação atua nos sonhos. Logo terei ocasião de abordá-los em outro contexto. A ocorrência da ideia de a disenteria no sonho da injeção de Irma também teve uma determinação múltipla, primeiro, em virtude da sua semelhança fonética com a difteria e, em segundo lugar, por causa da sua ligação com o paciente que o enviará ao Oriente cuja histeria não fora reconhecida. Outro exemplo interessante de condensação nesse sonho foi a menção nele feita a Propilos. O que estava contido no pensamento do sonho não era a Propilos, mas a Amilos. Poder-se-ia supor que um único deslocamento ocorrerá nesse ponto na construção do sonho. Esse era realmente o caso. Mas o deslocamento servirá às finalidades da condensação, como é provado pelo acréscimo que se segue à análise do sonho. Quando permiti que minha atenção se demorasse um pouco mais, na palavra apropilos, ocorreu-me que soava como apropileu. Mas apropileus não só em Atenas, como também em Munique. Um ano antes do sonho eu tinha ido a Munique visitar um amigo que estava gravemente enfermo na ocasião, o mesmo amigo a que aludi inequivocamente no sonho por intermédio da palavra trimetilamina, que ocorreu logo depois de apropilos. Deixarei de lado o modo surpreendente como, nesse caso,
tal como em outras análises de sonhos, utilizam-se associações da mais variada importância intrínseca para estabelecer ligações de ideias, como se tivessem peso igual, e cederei à tentação de apresentar, por assim dizer, uma imagem plástica do processo pelo qual os mamilos, nos pensamentos do sonho, foram substituídos por propilos no conteúdo do sonho. Por um lado, vemos o grupo de representações ligado a meu amigo Otto, que não me compreendia, que tomava partido contra mim e que me presenteara com o licor com aroma de amilo. Por outro, vemos, ligado ao primeiro grupo por seu próprio contraste, o grupo de representações relacionado com meu amigo de Berlim Wilhelm Fliess, que de fato me compreendia, que tomava meu partido, e a quem eu devia tantas informações valiosas que tratavam, entre outras coisas, da química dos processos sexuais. As causas excitantes recentes, os instigadores reais do sonho, determinaram o que iria atrair minha atenção no grupo a Otto. O mamilo se achava entre esses elementos seletos, que estavam predestinados a fazer parte do conteúdo do sonho. O copioso grupo a Wilhelma foi excitado precisamente por estar em contraste com a Otto, e nele se enfatizaram os elementos que faziam eco aos que já tinham sido incitados em a Otto. Em todo o sonho, de fato, fiquei a me voltar de alguém que me aborrecia para alguém que pudesse ser agradavelmente contrastado com ele, ponto por ponto, eu evocava um amigo contra um opositor. Assim, o amilo do grupo a Otto produziu no outro grupo lembranças do campo da química. Dessa maneira, a trimetilamina, que recebia apoio de várias direções, penetrou no conteúdo do sonho. O próprio amilo poderia ter entrado sem alteração no conteúdo do sonho, mas ficou sob a influência do grupo a Wilhelm, pois toda a gama de lembranças abrangida por esse nome foi vasculhada para que se encontrasse algum elemento que pudesse proporcionar uma determinação bilateral para a amilos. Propilos estava intimamente associado com a amilos, e Munique, do grupo a Wilhelm, com seu apropileu, vinha parcialmente a seu encontro. Os dois grupos de ideias convergiram para propilos-propileu, e, como que por um ato de conciliação, esse elemento intermediário foi o que penetrou no conteúdo do sonho. Aqui se construíra uma entidade intermediária comum que admitia a determinação múltipla. É evidente, portanto, que a determinação múltipla deve tornar mais fácil a um elemento impor-se ao conteúdo do sonho. No sentido de estruturar um elo intermediário dessa natureza, a atenção é deslocada, sem hesitação, daquilo que é realmente pretendido para alguma associação vizinha. Nosso estudo do sonho da injeção de Irma já nos permitiu adquirir certo discernimento dos processos de condensação no decorrer da formação dos sonhos. Podemos observar alguns de seus detalhes, tais como o modo como se dá preferência aos elementos que ocorrem várias vezes nos pensamentos do sonho, como se formam novas unidades, sob a forma de figuras coletivas e estruturas compostas, e como se constroem entidades intermediárias comuns. As demais questões relativas à finalidade da condensação e aos fatores que tendem a produzi-la não serão levantadas até que tenhamos considerado toda a questão dos processos psíquicos que atuam na formação dos sonhos. Contentar-nos-emos, por ora, em reconhecer o fato de que a condensação onírica é uma característica notável da relação entre os pensamentos do sonho e o conteúdo do sonho. O trabalho de condensação nos sonhos é visto com máxima clareza ao lidar com palavras e nomes. É verdade, em geral, que as palavras são frequentemente tratadas, nos sonhos, como se fossem coisas, e por essa razão tendem a se combinar exatamente do mesmo modo que as representações de coisas. Os sonhos desse tipo oferecem os mais divertidos e curiosos neologismos. Primeira. Certa ocasião, um colega médico me enviará um artigo que tinha escrito, no qual a importância de uma recente descoberta fisiológica era, em minha opinião, superestimada, e no qual, acima de tudo, o assunto era tratado de maneira demasiado emocional. Na noite seguinte, sonhei com uma frase que se referia claramente a esse artigo, está escrito num estilo positivamente norecdal. A análise dessa palavra causou-me, de início, alguma dificuldade. Não havia dúvida alguma de que era uma paródia dos superlativos alemães colossal e a piramidal, mas sua origem não era muito fácil de adivinhar. Finalmente, vi que a monstruosidade era composta por dois nomes, Nora e Aikdal, a personagens de duas peças famosas de Ibsen. Casa de Boneca e o Pato Selvagem. Alguns tempo antes, eu lera um artigo de jornal sobre Ibsen, escrito pelo mesmo autor cuja última obra eu estava criticando no sonho. Segunda.
Uma de minhas pacientes narrou-me um sonho curto que terminava num composto verbal sem sentido. Sonhou que estava com o marido numa festa de camponeses e dizia, e isso vai terminar num mais tumultes em geral. No sonho, ela experimentava uma vaga sensação de que se tratava de uma espécie de pudim de milho, uma espécie de polenta. A análise dividiu a palavra em a mais a milho, tol a louco, mas tol a ninfomaníaca, a literalmente, louca por homens e Olmutz, uma cidade da Morávia. Verificou-se que todos esses fragmentos eram remanescentes de uma conversa que ela tivera à mesa com parentes. As seguintes palavras estavam por trás de a mais, além de uma referência à exposição do jubileu recém-inaugurada a Meissen, há uma figura de porcelana de Meissen em Dresden representando um pássaro. Miss, a governanta inglesa de seus parentes acabará de partir para Olmutz, e a Mies, a termo judaico de gira empregado em tom de brincadeira para significar a repulsivo. Uma longa cadeia de ideias e associações partia de cada sílaba dessa confusão verbal. Terceira. Uma rapaz cuja campainha da porta fora tocada à tarde da noite por um conhecido que desejava deixar um cartão de visita com ele, teve um sonho nessa noite, um homem estivera trabalhando até tarde da noite para consertar o telefone de sua casa. Depois que ele foi embora, o aparelho continuou a tocar, não continuamente, mas com toques intermitentes. Seu criado foi buscar o homem de volta, e este comentou, e é engraçado como até mesmo as pessoas que são intuteurem na verdade são inteiramente incapazes de lidar com uma coisa dessas. Veremos que a causa excitante e relevante do sono só abrange um de seus elementos. Esse episódio só adquiriu alguma importância pelo fato de o sonhador tê-lo colocado na mesma série de uma experiência anterior, que, apesar de igualmente relevante em si, receberá da imaginação dele um significado substitutivo. Quando menino, morando com o pai, ele havia entornado um copo de água no chão, quando estava meio adormecido. Os fios de telefone tinham ficado encharcados e seu tilintar contínuo perturbar o sono do pai. Como o tilintar contínuo correspondia a ficar molhado, os toques intermitentes foram utilizados para representar gotas caindo. A palavra tuteuren pôde ser analisada em 3 sentidos e levou, dessa maneira, a 3 dos assuntos representados nos pensamentos do sonho. Tutela é um termo jurídico para designar a guarda à tutela. Tutel, ou possivelmente a tutel, é também um termo vulgar para o seio feminino. A parte restante da palavra, reina limpo, combinada com a primeira parte de Zimmertelegraph a telefone doméstico, forma um merren treinado em casa, a que se relaciona estreitamente a molhar o chão e, além disso, tinha um som muito semelhante ao do nome de um membro da família do sonhador. Quarta. Num sonho confuso e um tanto extenso que eu mesmo tive, cujo ponto central parecia ser uma viagem marítima, a escala seguinte parecia chamar-se Ayarsin, e depois dela vinha a Flies. Esta última palavra era o nome de meu amigo de Berlim, que muitas vezes fora o objetivo de minhas viagens. Ayarsin era um composto. Parte dela derivava de nomes de lugares ao longo da ferrovia suburbana perto de Viena, que tão frequentemente terminam em Aing, Aietzen, Liesen, Modlin, Medelitz, Mea Deliciae, era seu antigo nome, ou seja, Mene Freud a meu deleite. A outra parte derivou-se da palavra inglesa Earsai, a boato. Esta sugeria a calúnia e estabeleceu a ligação do sonho com seu instigador irrelevante da véspera, e um poema no periódico Flegenblatter sobre um anão caluniador chamado Asagtera Tergesagtergesazateadisse-me disse. Se a sílaba ainda fosse acrescentada ao nome Aflies, teríamos a Vlissingen, que era com certeza a escala na viagem marítima que meu irmão fazia sempre que vinha da Inglaterra nos visitar. Mas o nome inglês para Vlissingen é a Flaschen, que em inglês significa enrubescer, que me fez lembrar dos pacientes que tratei por sofrerem de erotofobia, e também de um artigo recente de Becherel sobre essa neurose, que me causará certo aborrecimento. V. Em outra ocasião, tive um sonho que consistiu em 2 partes separadas. A primeira parte era a palavra autodidaskir, da qual se recordava nitidamente. A segunda era a reprodução exata de uma fantasia curta e inocente que eu produzira alguns dias antes. Essa fantasia era no sentido de que, quando encontrasse o professor N da próxima vez, eu deveria dizer-lhe: o paciente sobre cujo estado eu recentemente o consultei está, na verdade, sofrendo apenas de uma neurose, justamente como o senhor suspeitava. Assim,
O neologismo autodidaqueira precisava satisfazer duas condições, e, em primeiro lugar, deveria ter ou representar um sentido composto, e, em segundo, esse sentido deveria estar firmemente relacionado com a intenção, que eu reproduzira na vida de vigília, de me desculpar junto ao professor N. A palavra autodidaqueira pôde ser com facilidade decomposta em autor a autor, autodidacta a autodidata e alasquir, com a qual também associei o nome de La Salle. A primeira dessas palavras levou à causa precipitante do sonho, desta vez, uma causa significativa. Eu dera à minha mulher diversos volumes de autoria de um célebre escritor austríaco que era amigo de meu irmão, e que, como fui informado, era natural de meu próprio torrão natal, e David. Uma noite, ela me falará da profunda impressão que lhe havia causado a trágica história de um dos livros de David a respeito da maneira como um homem talentoso se arruinou, e nossa conversa se voltará para um exame dos dons de que víamos indícios em nossos próprios filhos. Sob o impacto do que estivera lendo, minha mulher externou uma preocupação com as crianças, e eu a consolei com o comentário de que aqueles eram precisamente os perigos que podiam ser afastados por meio de uma boa educação. Meu fluxo de ideias prosseguiu no decorrer da noite, tomei a preocupação de minha mulher e entremeei nela toda sorte de outras coisas. Um comentário feito pelo autor a meu irmão sobre o tema do casamento indicou a meus pensamentos um caminho pelo qual eles poderiam vir a ser representados no sonho. Esse caminho levou a Breslau, para onde uma dama com quem mantínhamos grandes laços de amizade se dirigira a fim de casar-se e ali fixar residência. A preocupação que eu sentia com o perigo de me arruinar por causa de uma mulher, pois esse era o cerne de meus pensamentos oníricos, encontrou um exemplo em Breslau nos casos de Lasquer e La Salle, o qual possibilitou dar uma imagem simultânea das duas maneiras por que essa influência fatal pode ser exercida. Chercheis da femme, a frase em que esses pensamentos podiam ser resumidos, levou-me, tomada em outro sentido, a meu irmão ainda solteiro, cujo nome é Alexandre. Percebi então que a Alex, a forma abreviada do nome pela qual o chamamos, tem quase o mesmo som de um anagrama de Alasquir, e que esse fator devia ter tido sua participação na condução de meus pensamentos pelo caminho via Breslau. No entanto, o jogo que eu aqui fazia com nomes e sílabas tinha ainda outro sentido. Expressava o desejo de que meu irmão pudesse ter uma vida doméstica feliz, e o fez dessa forma. No romance de Zola sobre a vida de um artista, Hélio Euvre, cujo tema deve ter estado próximo de meus pensamentos oníricos, o autor, como se sabe, introduziu a si mesmo e a sua própria felicidade doméstica como um episódio. Ele aparece sob o nome de Hassan II. É provável que se obtenha essa transformação da seguinte maneira: se escrevemos a Zola de trás para frente, o tipo de coisa que as crianças tanto gostam de fazer, chegaremos a Alos. Sem dúvida, isso parecia muito pouco disfarçado. Assim, ele substituiu a ao, que é a primeira sílaba de Alexander, por Ascend, que é a terceira sílaba do mesmo nome, e assim nasceu Hassan II. Meu próprio autodidasqueira surgiu da mesmíssima forma. Devo agora explicar como foi que minha fantasia de dizer ao professor N que o paciente que ambos havíamos examinado sofria apenas de uma neurose se insinuou no sonho. Pouco antes do fim de meu ano de trabalho, iniciei o tratamento de um novo paciente que frustrou por completo meus poderes de diagnóstico. A presença de uma grave doença orgânica, talvez alguma degeneração da medula espinhal, sugeriu-se acentuadamente, mas não pôde ser estabelecida. Teria sido tentador diagnosticar uma neurose, o que teria solucionado todas as dificuldades, não fosse o paciente haver repudiado com tanta energia a história sexual sem a qual eu me recuso a reconhecer a presença de uma neurose. Em minha perplexidade, procurei a ajuda do médico a quem, como muitas outras pessoas, respeito mais do que qualquer outro homem, e perante cuja autoridade estou inteiramente pronto a me inclinar. Ele escutou minhas dúvidas, disse-me que eram justificadas, e então emitiu sua opinião, que mantenha o homem em observação, deve ser uma neurose. Como soubesse que ele não partilhava de meus conceitos sobre a etiologia das neuroses, não apresentei minha contra-argumentação, mas não escondi meu ceticismo. Alguns dias depois, informei ao paciente que nada podia fazer por ele e recomendei que procurasse outra orientação. Diante disso, para meu intenso espanto, ele começou a se desculpar por ter mentido para mim. Esteve muito envergonhado de si mesmo, disse,
e então revelou precisamente a etiologia sexual que eu vinha esperando e sem a qual ficará impossibilitado de aceitar sua doença como uma neurose. Fiquei aliviado, mas, ao mesmo tempo, humilhado. Tive de admitir que meu orientador, não se deixando enganar pela consideração da anamnese, enxergara com mais clareza do que eu. E me propus dizer-lhe exatamente isso quando o encontrasse da próxima vez, que ele estava certo e eu, errado. Foi precisamente isso que fiz no sonho. Mas que espécie de realização de desejo teria havido em confessar que eu estava errado? Estar errado, porém, era justamente o que eu desejava. Eu queria estar errado em meus temores, ou, para ser mais exato, queria que minha mulher, cujos temores eu adotará nos pensamentos do sonho, estivesse enganada. O tema em torno do qual girava a questão de certo ou errado no sonho não estava muito longe daquilo em que os pensamentos do sonho estavam realmente interessados. Havia a mesma alternativa entre prejuízo orgânico e funcional causado por uma mulher, ou, mais apropriadamente, pela sexualidade, paralisia tabética ou neurose? O tipo de morte de LaSalle podia ser displicentemente classificado nesta última categoria. Nesse sonho de trama cerrada e, depois de cuidadosamente interpretado, muito transparente, o professor N desempenhou um papel não só por causa dessa analogia e do meu desejo de estar errado, e em virtude das suas ligações incidentais com Breslau e com a família de nossa amiga que ali se fixara após o casamento, como também por causa do seguinte episódio que ocorreu no fim de nossa consulta. Depois de dar sua opinião e assim encerrar nossa discussão médica, ele passou a assuntos mais pessoais. Quantos filhos você tem agora? 6. Ele fez um gesto de admiração e interesse. Meninas ou meninos? 3 e 3, são meu orgulho e meu tesouro. Bem, então, trate de se prevenir. As meninas são bastante seguras, mas educar meninos leva a dificuldades mais tarde. Protestei que os meus se haviam comportado muito bem até ali. É evidente que esse segundo diagnóstico, sobre o futuro de meus meninos, não me agradou mais do que o primeiro, consoante o qual meu paciente estava sofrendo de uma neurose. Assim, essas duas impressões estavam ligadas por sua contiguidade, pelo fato de terem sido experimentadas numa mesma ocasião e, ao inserir a história da neurose em meu sonho, eu a estava colocando em lugar da conversa sobre criação de filhos, que tinha mais ligação com os pensamentos do sonho, já que se referia tão de perto às preocupações posteriormente externadas por minha mulher. Assim, até meu medo de que N pudesse ter razão no que disse sobre a dificuldade de educar meninos encontrou um lugar no sonho, pois jazia oculto por trás da representação de meu desejo de que eu mesmo estivesse errado em abrigar tais temores. A mesma fantasia serviu, sem alterações, para representar ambas as alternativas opostas. 4. Hoje cedo, entre o sonhar e o despertar, experimentei um belo exemplo de condensação verbal. No curso de uma massa de fragmentos oníricos de que mal podia lembrar-me, fui detido, por assim dizer, por uma palavra que vi diante de mim como se estivesse meio manuscrita e meio impressa. A palavra era Erzéfilis e fazia parte de uma frase que se insinuou em minha memória consciente, independente de qualquer contexto e em completo isolamento, e isso tem uma influência Erzéfilis nas emoções sexuais. Soube imediatamente que a palavra deveria na verdade ter sido em Erzierishin educacional. E fiquei em dúvida, por algum tempo, se o segundo em de Erzéfilis não teria sido um i. Com respeito a isso, ocorreu-me a palavra em sífilis e, começando a analisar o sonho enquanto estava ainda meio adormecido, quebrei a cabeça num esforço para descobrir como aquela palavra podia ter entrado em meu sonho, já que eu nada tinha a ver com essa doença, quer pessoalmente, quer profissionalmente. Pensei então em Erzéfilis em outra palavra sem sentido, e isso explicou o in da segunda sílaba de Erzéfilis, fazendo-me lembrar que, na noite anterior, eu fora solicitado por nossa governanta Erzierin a lhe dizer alguma coisa a respeito do problema da prostituição, e lhe der o livro de Hesse sobre a prostituição para influenciar sua vida emocional, que não se desenvolvera com inteira normalidade. Depois disso, eu tinha conversado de exalto muito com ela sobre o problema. Vi então, de uma só vez, que a palavra em sífilis não devia ser tomada literalmente, mas representava em veneno e naturalmente, em relação à vida sexual. Quando traduzida, portanto,
A frase do sonho tinha bastante lógica, e minha conversa ex-alumno pretendia ter uma influência educacional erzieherich sobre a vida emocional de nossa governanta Erzieherin, mas temo que talvez tenha tido, ao mesmo tempo, um efeito venenoso. Erzefelice compunha-se de Erza e em Erzie, ponto. As malformações verbais nos sonhos se assemelham muito às que são conhecidas na paranoia, mas que também estão presentes na histeria e nas obsessões. Os truques linguísticos feitos pelas crianças, que, às vezes, tratam realmente as palavras como se fossem objetos, e além disso inventam novas línguas e formas sintáticas artificiais, constituem a fonte comum dessas coisas tanto nos sonhos como nas psiconeuroses. A análise das formas verbais absurdas que ocorrem nos sonhos é particularmente adequada para exibir as realizações do trabalho do sonho em termos de condensação. O leitor não deve inferir da escassez dos exemplos que forneci que esse tipo de material é raro ou apenas excepcionalmente observado. Pelo contrário, é muito comum. Mas em decorrência do fato de que a interpretação dos sonhos depende do tratamento psicanalítico, apenas um número muito reduzido de exemplos é observado e registrado, e as análises desses exemplos, em geral, só são inteligíveis para os peritos na patologia das neuroses. Assim, um sonho dessa natureza foi relatado pelo Dr. von Karpinska, 1914, contendo a forma verbal absurda Asvingnum Elvi. Vale também a pena mencionar os casos em que aparece num sonho uma palavra que não é, em si mesma, sem sentido, mas que perdeu seu significado próprio e combina diversos outros significados com os quais está relacionada da mesmíssima forma que estaria uma palavra sem sentido. Foi isso que ocorreu, por exemplo, no sonho do menino de 10 anos sobre uma categoria, que foi registrado por Taus, 1913. Categoria, nesse caso, significava órgãos genitais femininos, e a categorizar significava o mesmo que a urinar. Quando nos sonhos ocorrem frases faladas, expressamente distinguidas como tais dos pensamentos, a norma invariável é que as palavras faladas no sonho derivam de palavras faladas lembradas no material onírico. O texto do enunciado é então mantido inalterado, ou externado com algum ligeiro deslocamento. Um enunciado, num sonho, é frequentemente composto por vários enunciados relembrados, permanecendo o texto idêntico, mas sendo-lhe atribuídos, se possível, vários significados, ou um sentido diferente do original. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.